Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Quero aproveitar que vocês estão em pé e quero convidá-los para lermos a palavra de Deus, depois farei as minhas considerações iniciais. Evangelho, Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 24. Hoje uma noite de milagres, Deus tem um milagre para você. Nós vamos falar a palavra de Deus hoje com o tema A Fé para o Milagre. A Fé para o Milagre. E nós vamos ver aqui, na vida de uma mulher, um grande milagre que Jesus fez. E hoje é o seu dia, é o tempo de Deus operar o milagre na sua vida. Se você veio buscar, tome posse pelo poder da palavra do seu milagre. Diz assim, Marcos capítulo 5, a partir do versículo 24. Pelo que Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia, comprimindo-o. Certa mulher, que havia 12 anos tinha uma hemorragia ou um fluxo de sangue, e que havia padecido muito nas mãos de vários médicos, despedindo tudo o que tinha, gastou tudo o que tinha, sem contudo nada resolver. Pelo contrário, esta mulher estava indo de mal a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Dizia ela, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do flagelo. Jesus, conhecendo que de si saiu o poder, voltou-se para a multidão e perguntou, quem tocou nas minhas vestes? Respondeu-lhe os discípulos, vês que a multidão te aperta e ainda perguntas quem me tocou? Porém ele olhava ao redor para ver quem tinha feito isto. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. Ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada deste teu mal. Pai, em nome de Jesus, nós reverenciamos a tua palavra. E nós abrimos o nosso coração nesta noite, nesse tempo marcado especialmente para um tempo de milagre na nossa vida, na vida do teu povo. Nós estamos aqui, ó Deus, diante da tua palavra, ouvindo falar de Jesus, deste Jesus que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E nós tomamos posse, ó Pai, da tua palavra de cura, da tua palavra de milagre, pela fé em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, queridos, por favor. Quero agradecer a Deus e pela honra, pelo convite, pela honra de estar aqui com o pastor Aparecido, com a pastora Neucil, como ele mesmo disse, nós temos desenvolvido uma amizade, logicamente mais estreita a partir de Maringá, quando ele se tornou lá o meu superintendente, e nós estávamos juntos sempre para as orações, para aconselhamentos, Eu sempre busquei o pastor Aparecido como meu pastor, e ele se tornou meu amigo, Depois de pastor, ele se tornou também, com certeza, o meu amigo. Mas eu já o conhecia antes, já conhecia a sua história, já conhecia um pouco da sua vida, já tinha ouvido muito ele falar, ministrar no Conselho Estadual, e até mesmo pregando em Maringá. Uma vez, eu me lembro que o meu pastor na época, o meu pai na fé, o convidou para pregar em Maringá. Ele esteve lá fazendo uma conferência para pastores e líderes, e antes ele
e o pastor Boaz, numa noite de quinta-feira, pregaram em 2 igrejas da nossa cidade. O pastor Aparecido pregou na igreja do pastor Gentil, a segunda igreja, e o pastor Boaz pregou lá na terceira igreja, onde eu era pastor na época, e depois nós nos encontramos para uma pizza, porque amigos, a gente termina em pizza, com certeza. E foi um tempo muito bom, ali de conversa, de amizade. Depois o pastor Aparecido era pastor em Londrina e veio para Maringá ser nosso pastor e nosso superintendente. Foi um tempo muito bom. E eu tenho aprendido muito com o pastor Aparecido, pela sua experiência maior do que a minha, de vida, de ministério, e o seu conhecimento tem sido muito importante para a minha vida, e também a amizade, com certeza, porque o melhor que nós podemos fazer aqui, na verdade, são os amigos. Nós terminamos de ler uma palavra e eu falei que vou discorrer sobre o tema fé para o milagre. Aqui tem uma mulher descrita pelo evangelista Marcos. Esta mulher, ela estava vivendo um estado de enfermidade há 12 anos, com uma hemorragia. Era uma mulher que tinha recursos, os recursos foram gastos, ela gastou todo o recurso que tinha, e então nós podemos também prever que ela estava vivendo outras dificuldades além da enfermidade física, uma enfermidade também já econômica, porque ela não tinha conseguido a solução e tinha gastado todo o recurso que ela tinha. O texto diz exatamente assim. Quando nós falamos de doença e de enfermidade, eu não quero me aprofundar nisso, mas quero comentar, é muito importante que nós venhamos refletir sobre isso até, dentro de algumas explicações, porque não existe uma única, eu quero dar algumas possibilidades, até porque algumas vezes nós achamos que doença e enfermidade é a mesma coisa. E são coisas diferentes. Primeiro, tratando de uma realidade de saúde pública, de saúde humana, a Organização Mundial da Saúde disse que saúde não é ausência de doenças. Não é apenas ausência de doenças. Saúde, ela passa por um bem-estar físico, emocional e espiritual. Sim, eu falei exatamente isso. A Organização Mundial de Saúde atualmente reconhece, inclusive, o bem-estar espiritual como uma realidade necessária para a qualidade de vida e de saúde. E não somente a ausência de doenças. Mas quando nós falamos de doença, a priori nós falamos de algo localizado e fisiológico. Então, quando uma pessoa está doente, ela tem uma doença em determinado lugar do seu corpo, uma determinada debilidade física, e a doença, então, ela é sempre fisiológica. Quando falamos de enfermidade, a enfermidade ela está conectada à doença, falando aqui a princípio do ponto de vista médico, do ponto de vista científico, não entrando no espiritual a princípio. A enfermidade ela é um estado de sentimento conectado a doenças, com certeza. Mas existem algumas pessoas doentes, ou seja, pessoas de repente têm alguma debilidade física, até mesmo, quem sabe, uma deficiência física, mas ela não é enferma. Porque a enfermidade é um estado de sentimento, de como a pessoa se sente, se relaciona, como a pessoa está. Então, não necessariamente um deficiente está enfermo. E algumas vezes, uma pessoa que não tem nenhuma deficiência, ela pode estar enferma por uma condição depressiva, por um estado emocional abatido. Também a enfermidade, ela é vista como que quando tem alguém doente na família, aquela família toda fica enferma, mesmo que a doença não esteja localizada em todos. A doença está em um membro da família, mas todos adoecem, todos ficam enfermos, porque sente aquela realidade que pode ser econômica, ela é emocional, com certeza, e ela abate. E de um ponto de vista espiritual, doença é física e enfermidade é espiritual.
Num texto bíblico, inclusive, alguns teólogos, alguns comentaristas bíblicos colocam que quando Jesus expulsava uma enfermidade, um espírito saía. E aí, quando o espírito que mantinha a doença, que era o espírito da enfermidade, saía, também a pessoa era curada da doença. Como, por exemplo, nós vimos aquele menino que ele se jogava no fogo, ele se jogava na água, e então ele foi livre de um espírito que ele tinha, que fazia com que essa situação acontecesse com ele. Ele era enfermo, era possesso de um espírito de enfermidade. E ele foi liberto, e a partir do momento que ele foi liberto do espírito, ele foi curado. Então nós precisamos, sim, diferenciar enfermidade e doença. Também do ponto de vista psicológico, existem algumas vertentes da área da psicologia, inclusive uma área que não é a minha área de aprofundamento, mas é chamado de psicossomática as enfermidades, porque algumas vezes são doenças emocionais que se manifestam de forma de doença física, precisando tratar o emocional, para que a doença física possa desaparecer, até porque essa doença física, na maioria das vezes, ela não aparece em exames, ela não é fisiológica, ela não está localizada, ela é exatamente emocional. Aqui nós temos uma mulher que ela tinha uma doença, ela tinha sim uma doença, mas ela estava vivendo há 12 anos um estado de uma enfermidade crônica. Imagine você, alguém com 12 anos de hemorragia, sem estancar, sem parar. Esta mulher estava fraca, estava anêmica. Ela tinha procurado resolver a situação, era o principal objetivo dela, até porque ela tinha já gasto todo o recurso que ela tinha, e ela não conseguia ver à sua frente uma saída. Então ela estava enferma na sua alma, ela estava enferma no seu sentimento, e ela conseguia ver no seu estado de depressão apenas quadros de morte. O diabo falava aos ouvidos desta mulher que ela estava indo para a sepultura. E ela estava vivendo esse estado terrível, de ter gastado, de ter investido, de ter esperado, e 12 anos a fio, ela ainda estava enfrentando a sua doença e ela estava enferma. Algo interessante, quando nós falamos de fé para a cura, até porque quando falamos de fé, o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o fundamento das coisas que não se pode ver, mas que se espera, ou seja, daquilo que se espera, mas que não se pode ver. E no versículo 6, nós temos também no capítulo 11 de Hebreus, que diz que aquele que se aproxima de Deus, ele precisa acreditar que Deus é real. A maioria das versões diz que Deus existe. A King James, ela diz que Deus é real. Até porque essa questão de Deus existir é uma questão filosófica, que nós acostumamos dizer assim: a Bíblia não diz que Deus existe. Deus não existe. E aqueles que dizem que Deus não existe estão corretos, porque Deus não pode existir. A existência, ela está marcada ao tempo cronos. A existência, ela está marcada às coisas criadas, aquilo que tem um início, um marco, um início, uma trajetória e um fim. E Deus não está dentro desta realidade, da mesma forma que Deus não está dentro do nosso tempo. Quando nós vamos lá tem alguns versículos que eu poderia citar, mas, por exemplo, Tito, capítulo 1, versículo 2, diz que nós temos a esperança do Deus que não pode mentir. Ele nos prometeu a vida eterna antes dos tempos, nos tempos eternos. Ou seja, Deus, ele está em outro plano, em outra realidade. Nós estamos no cronos, nós estamos na limitação do tempo. Novo ou velho, nós estamos presos no tempo e no espaço. Mas Deus, ele habita a eternidade, ele criou a eternidade. E nós finitos não conseguimos entender esse Deus infinito, porque nós somos finitos, nós somos limitados. Algumas vezes nós falamos assim: mas eu conheço a Deus.
e eu estou enfermo. Eu conheço a Deus, mas eu estou enfrentando tal situação. Eu conheço a Deus, mas eu estou vivendo isso ou aquilo. Queridos, nós não conhecemos a Deus. Nós tivemos algumas experiências parciais, algumas amostras em algumas realidades, mas nós somos limitados. O nosso Deus é tremendo, o nosso Deus é impossível de conhecê-lo na sua totalidade, mas a cada dia Ele está se revelando a nós, na medida da fé que nós temos que Ele é real, e dentro desta fé de que Deus é real, Ele pode mudar, e Ele tem mudado as nossas circunstâncias, e a palavra de Deus diz que Ele colocou dentro de nós o desejo da eternidade, e nós vamos viver esta eternidade que Deus colocou em nós. E apesar de Deus ser tão grande, é como eu disse, impossível conhecê-lo, ao mesmo tempo esse Deus, Ele se revela a nós de uma forma particular, de uma forma especial. Ele está muito próximo de nós e Ele nos ama. Isso é tremendo e maravilhoso. E esta mulher, ela estava vivendo na sua vida esse estado depressivo, como eu disse, ela só via quadros de morte, mas houve algo que mudou a vida desta mulher. E o que foi? Ela ouviu falar de Jesus. Nós também ouvimos falar de Jesus. E algumas vezes o que ouvimos falar de Jesus pode fazer a diferença ou pode não fazer a diferença. Mas na vida desta mulher fez uma grande diferença. Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando esta mulher estava ouvindo apenas diagnóstico, apenas situação de desengano do seu estado de enfermidade ou do seu estado de doença, esta mulher só via à sua frente quadros de morte. Mas quando ela começou a ouvir de forma diferente, ela ouviu falar de Jesus, se cumpriu exatamente o que a palavra de Deus diz em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí eu faço uma pergunta: o que nós temos ouvido no nosso estado emocional, no nosso estado fisiológico, no nosso estado espiritual? O que nós temos buscado? Qual o tipo de notícia que alimenta a nossa alma? Algumas pessoas dizem: eu não assisto isso, eu não vejo aquilo, eu só gosto de notícia. Para um pouquinho para você ver. As Escrituras nos apresentam boas notícias, boas novas. A palavra evangelho, que está do Gênesis ao Apocalipse. Embora algumas pessoas pensem que Mateus, Marcos, Lucas e João seja evangelho. De fato é, mas não unicamente. Porque o evangelho é a palavra das boas novas, as boas notícias. E o primeiro evangelho, ou o proto-evangelho que nós vimos anunciado nas Escrituras, está em Gênesis 3,15. Quando logo depois do pecado, logo depois da queda, logo depois de tudo perdido, vem uma boa nova, em que Deus diz assim: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Má notícia adoece a nossa alma. Má notícia traz situação de depressão psicossomática, ou seja, se manifesta no corpo aquilo que é a tristeza da alma. Quando nós ouvimos um noticiário de situações ali, rapidamente são jogadas notícias ruins, notícias tristes, as pessoas sentem raiva, sentem ódio, sentem vontade de matar, sentem tristeza, sentem medo. Mas quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós sentimos esperança. Quando nós sentimos a palavra de Deus, ouvimos a palavra de Deus, nós sentimos alegria. Nós temos fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E essa mulher, quando ela ouviu falar de Jesus, novos quadros começaram a ser pintados na sua mente, na sua alma. E esta mulher que só via à sua frente a sepultura, agora ela estava vendo novamente a luz. Ela estava vendo a esperança, ela estava vendo a cura. Esta mulher voltou a sonhar, esta mulher conseguiu visualizar uma saída da sua trajetória de condução à morte. E então, quando ela ouviu a palavra, ela fez aquilo que a palavra de Deus diz em Romanos 10, 10. Com o coração se crê,
mas com a boca se faz confissão para a vida eterna. Esta mulher ouviu falar de Jesus, e quando ela ouviu falar de Jesus, o ouvir falar de Jesus fez com que ela tivesse novos quadros de esperança à sua frente, e quando ela viu a saída, quando ela viu o seu milagre, a sua cura, quando a fé do milagre veio para o seu coração, então ela abriu a sua boca para confessar, para declarar a nova vida que ela estava vivendo. E ela abriu a sua boca e ela disse: se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. O que nós fazemos? Algumas vezes, eu acompanho, sou pastor há 27 anos, no último mês de abril, dia 6 de abril, completei 27 anos no ministério, e nesses 27 anos eu tenho observado algumas coisas. Algumas pessoas vêm, pedem oração, tem aqueles que dizem assim, eu já vi isso acontecer muitas vezes no meu ministério, a pessoa diz assim: pastor, eu estou aqui dando um testemunho, pedindo oração para a igreja, tudo, eu vou me internar amanhã, e vou fazer uma cirurgia, ou assim e tal, e daí a pessoa diz no microfone mesmo, no testemunho, diz assim: pastor, vai me visitar lá no hospital. Claro, eu fui visitar diversas pessoas no hospital, e isso é muito bom, eu também já estive no hospital e já fui visitado, isso é muito bom. Mas, de repente, a pessoa está ali, e ela está pedindo oração. Se eu tenho que ir amanhã no hospital para orar por ela, eu posso orar agora. Mas a gente, muitas vezes, tem aquele ritual, né, tudo aquilo que precisa ser feito, e se não for feito desse jeito. Algumas vezes, nós recebemos uma oração, aquela oração de poder, aquela oração de cura, aquela oração de milagre, e quando saímos ali um pouquinho, talvez nem na porta da igreja, ainda dentro do templo, alguém pergunta: como que você está? E você abre a boca e diz: nossa, eu estou horrível, estou pior, desse jeito eu vou morrer. As coisas lá em casa não tem jeito, não tem mais solução, mas eu já desisti. Com o coração se crê, e com a boca se declara aquilo que você crê. Deus quer mostrar para você uma saída. Deus quer mostrar para você um milagre que está à sua espera, um milagre que vai acontecer na sua vida agora, um milagre que vai acontecer na sua vida hoje. E se você crê, você precisa ver pelos olhos da fé, e quando você ver, você vai abrir a sua boca para declarar aquilo que você crê. Já vou chegar aqui no final. Quero dizer para você, rapidamente, duas experiências que eu tive na minha vida. Uma lá no início da minha conversão. Agora, no próximo mês de janeiro, a pastora Maria e eu, nós completaremos 30 anos de casados. Eu pareço ter 30 anos de idade, né? 30 anos de casado. E quando nós éramos casados de novo, ou um pouquinho antes de casar, quando a Maria me conheceu, eu pesava a metade do que eu peso hoje. Ô, saudade! Pesava a metade. Eu pesava 57 quilos. 57 quilos. As nossas fotos de casamento, assim, eu era envergado. Mas, nossa, que legal, né, ser magro. Então, eu tinha uma enfermidade que carregava há alguns anos. Eu tinha dor muito forte, cólicas no estômago, na região abdominal, e durava 3 meses essa dor. Muitas vezes não conseguia dormir e tomava medicamento, e uma situação muito ruim. E mais ou menos 3 meses passava, aliviava. E eu vivia dentro dessa realidade. Muitas coisas não podia comer, e eu algumas vezes levantava à noite, tinha lá alguns medicamentos, que não vou nem falar o nome aqui para não fazer propaganda, mas eu tinha medicamentos que eu carregava ali e tomava injeção na veia. Também quase falei o nome da injeção para aliviar a dor, mas não vou falar o nome. Mas tomava e vivia nessa realidade. Um dia, eu recebi uma oração e eu recebi a cura, e declarei que eu recebi a cura. E eu passei ali 1 ano e pouco, quase 1 ano e meio, sem sentir essa dor que eu sentia a cada 3 meses, mais ou menos.
Um determinado dia eu estava indo para casa, saí da igreja, estava indo para casa, no ônibus, e eu tive uma dor muito forte. Eu cheguei em casa, passei a noite com dor, no outro dia falei com o meu pastor, e o meu pastor falou assim: você foi curado, irmão. Você precisa tomar posse da sua cura, você não pode aceitar que o diabo te engane. Quando estiver doendo assim à noite, acontecer isso, você liga para mim na hora, a hora que for da madrugada, que eu vou orar com você e vou repreender isso, porque você foi curado, não pode aceitar. Na noite seguinte, a dor chegou. Eu procurei ligar para o pastor, não tinha celular ainda naquele tempo, né? Não tinha telefone celular, não só eu não tinha, mas não existia. Telefone fixo, nós nem tínhamos telefone fixo, eu fui ao orelhão para ligar e não consegui falar com o pastor porque a filha dele pegou e tirou o plug do telefone da tomada lá, e o telefone estava desligado, não chamou. Descemos à casa do tio ali próximo de casa e ele pegou o carro e ele foi me levar no pronto-socorro. Cheguei lá no pronto-socorro, estava lá aguardando, tomei uma injeção na veia, estava tomando um copo de um líquido branco para diminuir a dor. Chegou uma pessoa do meu lado se contorcendo, sentou ali e tal, aí eu vi aquela pessoa se contorcendo. Aí eu perguntei para a acompanhante dela, uma mulher, perguntei para a acompanhante: o que está acontecendo? O que ela está sentindo? Ela diz assim: ela está sentindo assim, 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 e falou a minha dor, o que eu estava sentindo, o que eu sentia. E eu olhei naquela mulher, uma mulher parecendo assim, no seu rosto, uma opressão. Eu não estou dizendo que vi demônio, não, eu não vi demônio. Mas eu vi uma expressão de alguém muito oprimida, muito sofrida. E imediatamente eu olhei para mim e disse: olha, acho que deve ser esse mesmo demônio que está tentando me enganar e me oprimindo. Saí dali, fui ali no balcão de atendimento e eu disse: eu quero ir embora. Ah, mas agora não tem ambulância. Eu tinha dispensado meu tio para dormir, porque ele ia trabalhar no outro dia. E aí eu disse: olha, a primeira ambulância que sair, eu quero ir embora. Ah, mas a ambulância vai no outro bairro. Ficava uns 3 bairros distantes do que eu morava. E bairro em Maringá, o pastor Aparecido sabe, Jardim Alvorada, por exemplo, é quase a metade da cidade, né? Bairro grande. Ah, chegava lá no outro bairro e eu marchei a pé, onde a ambulância me deixou, e cheguei em casa, peguei os remédios, como eu disse, não estou aconselhando ninguém, estou falando de uma experiência minha, pessoal minha. Cheguei em casa, peguei aqueles remédios e joguei fora. Falei: eu não vou tomar mais esse remédio porque eu fui curado. E eu tomo posse da minha cura. Olha, irmãos, está fazendo quase 30 anos. E eu não tive mais aquela dor. Passei uma outra experiência recente. Eu tenho uma genética de família de problemas de circulação. E meu pai teve problemas com varizes, a minha avó teve problemas com varizes, inclusive fez cirurgia algumas vezes, né, porque as mulheres algumas vezes têm também a questão da estética, além da questão da saúde. E eu tive um problema em 2016 para 2017, lá no início de 2017, inclusive saí, viajei com a minha esposa, e quase não aguentei de dor, porque eu estava com uma situação de circulação em trombo. A veia realmente sem circulação, e um calombo, elas formam, né, as varizes formam calombos. Eu cheguei em Maringá, depois da viagem, fui ao médico, e o médico disse para mim: olha, isso é cirúrgico. Só se resolve cirúrgico, não tem como resolver. Eu fui embora triste para casa e falei para minha esposa: vou procurar outro médico para fazer cirurgia. Fui ao culto, preguei, muito calor, Maringá também faz bastante calor, como Birigui. Voltei para casa, fui tomar banho depois do culto e chamei a minha esposa, falei: olha, eu não estou vendo mais, assim, o trombo, a varizes, ela simplesmente desapareceu. A minha esposa veio, olhou e falou: realmente desapareceu. 2017, início de 2017, 4 anos, né? Aqui em 2021, quase 5 anos. Quando foi no mês de julho, novamente eu tive problema com esse trombo. Ele apareceu e me incomodou muito, e eu fiquei muito triste. Inclusive falei com a minha esposa, isso aqui nós estamos em setembro, então 1 mês e pouco atrás, antes. Agora, vamos colocar a data, né? Aqui, dia 14, próximo, faria 60 dias. E eu falei para minha esposa: eu estou muito triste porque Jesus me curou, e Jesus me curou milagrosamente. Eu fui na igreja, inclusive, nem pedi oração, nem falei em oração. E quero aqui abrir um parênteses rapidamente, vou terminar aqui, inclusive no tempo, mas eu quero dizer para vocês, e o pastor Aparecido se lembra, tem o pastor William Lau, ele deu um seminário para nós sobre cura, e ele diz o seguinte:
A cura acontece da seguinte maneira. Existe o dom de cura, a manifestação do dom do Espírito Santo, e pode se manifestar em qualquer momento, inclusive agora, aí onde você está, pode se manifestar dom de cura do Espírito Santo, e ele pode curar você. Esse dom não é meu, né? Não é seu, ele é do Espírito Santo, e ele pode curar você, inclusive sem eu estar orando, ou falando, ou ordenando que aconteça. E foi o que aconteceu comigo. Eu fui ao culto, e simplesmente o trombo desapareceu, e foi um milagre de cura. Eu não orei, não pedi que alguém orasse para mim ali exatamente, eu só tinha manifestado que eu fiquei triste, iria procurar um outro médico para a cirurgia. E o pastor William Lau falou também, quando não acontece essa manifestação espiritual do dom de cura, tem a ordenança bíblica de você ungir, de você colocar a mão sobre o enfermo e de você declarar a cura. Essa cura ela pode acontecer pela fé do enfermo, como aconteceu aqui. Essa mulher aqui, ela teve fé, foi pela fé dela. Ou este milagre, esta oração, ela pode acontecer também, o milagre da cura, pela fé de quem ora. Ou seja, quem está orando exerce a sua fé e declara o milagre da cura e acontece na sua vida. São as situações de cura. Mas no meu caso, eu não recebi oração, eu não tinha exatamente uma fé, dizer, olha, eu vou para o culto hoje e eu serei curado. Não, eu tinha dito que eu iria ao médico e iria procurar um outro médico antes de fazer a cirurgia e tal. E aquela noite eu fui curado. Então, quando eu cheguei em casa o mês de julho, e eu vi que eu estava com uma enfermidade no mesmo lugar, e na mesma situação, talvez um pouco pior, eu disse para minha esposa, eu não aceito porque eu fui curado. E comecei a orar, e comecei a falar com Deus. E eu volto a dizer para vocês, dia 13, dia 14, agora eu voltei de viagem dia 14, então dia 14 seria fazer 60 dias. Mas eu já estou há mais de 2 semanas que simplesmente, novamente, o trombo nessa veia desapareceu. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Eu estou dizendo porque eu acredito na palavra de Deus, que eu fui curado. E quando a gente é curado, nós precisamos de declarar a cura e não aceitar algo diferente. Esta mulher, ela colocou em seu coração que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada. E o que ela fez? Quando ela começou a ver novos quadros e quadros de vida, ela simplesmente abriu a boca e confessou que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Mas ela não ficou lá somente confessando, não. Essa mulher tomou uma atitude. A fé, ela te leva à ação. A fé, ela te leva a vencer barreira. A fé, ela te tira do comodismo. Ela te tira do sofá. Ela te tira do lugar onde você está paralisado. Ela te levanta. E esta mulher, então, se levantou e ela venceu os obstáculos. Ela venceu a multidão. A multidão estava ali comprimindo Jesus. A multidão estava tentando impedir ela se aproximar de Jesus. Qual é a multidão que tem te atrapalhado? Qual a multidão que tem te impedido de chegar até Jesus? Levanta-se pela fé que opera milagre, que você consegue ver o milagre na tua vida, então declara o milagre e se levanta e venha buscar o teu milagre. E esta mulher então foi até Jesus, conforme ela declarou, e ela tocou em Jesus. Quando ela tocou em Jesus, imediatamente o sangue parou. Ela tocou em Jesus. Talvez você esteja esperando ser tocado. E Jesus está te chamando para se levantar e tocar nele. Quando ela tocou em Jesus, o sangue parou. Jesus sentiu que saiu o poder dele, começou a procurar, logicamente, ali, inclusive, para testar os seus discípulos e a realidade dessa mulher, porque essa mulher, ela não poderia ser 007, ela tinha que aparecer, porque tem muito crente que quer o milagre, mas assim, na hora de dar testemunho tem vergonha, não tem coragem, tem muito crente que quer o milagre, mas aí quando ele é curado, ele diz, foi sorte, ia acontecer mesmo. Se alguém fala assim, e você acha que foi Deus, eu não sei. Deus, Ele tem um milagre para operar na sua vida. E o interesse de Deus operar o milagre na sua vida é dele. Porque Ele, Deus, Ele quer glorificar o seu nome. Você precisa
tocar em Jesus, e quando você receber o milagre, quando for perguntado, ou Jesus perguntou, né, ali diante da multidão, diante de toda a situação, e todo mundo está ali, e os discípulos de Jesus, você pergunta quem te tocou, todo mundo te empurra, todo mundo te esbarra, agora você está perguntando quem me tocou, e ele disse, alguém me tocou. Eu sei que um esbarra daqui, outro esbarra de lá, e de repente nós como crente, nós nascemos crente, quem sabe, tem outros que se converteram faz 300 anos, né? E estão aí tocando em Jesus, no sentido de empurra Jesus para lá, esbarra em Jesus para cá, de repente até tenta colocar Jesus contra a parede e dizer, Jesus, olha, eu sou teu servo, ou o Senhor me cura, ou então, eu não sei se eu vou continuar com essa fé. E aí, de repente, alguém pensa que Jesus fica com medo e vai terminar curando. Ou Jesus fica com medo de deixar de ser Deus, né, perder seu posto, e aí vai sentir a pressão e vai fazer alguma coisa. Não. Deus não opera por pressão. Deus opera por fé. A fé é que move o coração de Deus. Então esta mulher, quando Jesus começou a perguntar quem me tocou, imediatamente ela disse, eu. Ela se manifestou. E Jesus então disse para ela, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada. Olha só, olha o segredo. Ela tinha tido o sangue estancado, parou na hora. Mas ela já tinha sido curada? Olha, ela recebeu ali aquilo que ela declarou. Só que agora, quando Jesus fala com ela, o milagre se torna completo e definitivo. Deus tem um milagre para fazer na sua vida hoje. Fique em pé, eu quero orar com você. Abra o teu coração. Começa a ver pelos olhos da fé o médico dos médicos, o Jeová Rafá, o Senhor da cura. Ele disse, eu sou o Senhor que te sara. Comece a ver Ele agindo no seu corpo, da planta dos pés até o alto da cabeça. E operando o milagre que você precisa, que você veio buscar. Você que está orando, intercedendo pela vida da sua família, até porque, como eu disse na introdução da palavra, a enfermidade, ela é familiar. A doença, quando ela está em um membro da família, ela adoece a família, ela traz preocupações, e ela coloca situações destas preocupações, das dores, das finanças e outras circunstâncias no estado de todos aqueles que estão ali envolvendo esta pessoa. Então, quando você se posiciona, se coloca diante de Deus, e Deus muda a sua história, e Deus te cura, como Ele curou a vida desta mulher, com certeza Ele mudou a vida dela, Ele transformou, Ele trouxe esperança para ela, ela viveu uma vida de qualidade, mas também todos aqueles que cercavam ela, também tiveram bênção, foram tocadas por esta vida de qualidade que ela recebeu. E Deus quer fazer um milagre na sua casa, Deus quer fazer um milagre na sua vida. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos agora a Tua palavra, nós ouvimos a Tua palavra, e a fé, ela vem por ouvir e por ouvir a Tua palavra. E quando nós recebemos a fé pelo ouvir a Tua palavra, Pai, nós queremos que esta fé, ela mude a nossa visão, e mudando a nossa visão, que nós possamos também abrir a nossa boca e confessar aquilo que nós cremos, e declarar aquilo que nós cremos. E após declarar, que nós não venhamos apenas ficar abrindo a boca e declarando e falando, mas que nós venhamos nos posicionar, em nome de Jesus. Eu oro agora por cada homem, por cada mulher, por cada família, jovem, criança, adolescente, aqueles que estão aqui no templo, aqueles que estão em casa, aqueles por quem esses irmãos que estão aqui estão representando eles agora, para que um grande milagre venha acontecer. Deus, em nome de Jesus, eu concluo a palavra e eu concluo a oração com o tema que eu vim trazer: fé para o milagre. E que esta fé venha fazer diferença na vida do teu povo. Em nome de Jesus, eu oro agora para a tua honra e para a tua glória. Amém. Graças a Deus. Vamos receber o pastor Aparecido, vamos aplaudir ao Senhor.